Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 16 de abril, então nessa quarta-feira da Semana Santa, nós vamos meditar esse belo evangelho, Mateus capítulo 26, que é a cena em que Jesus está à mesa, com seus discípulos. Enfim, e ali ocorre algumas revelações impactantes. Tem a presença de Judas Iscariotes ali, que vai ser o traidor de Cristo. Enfim, é uma realidade que nos faz pensar e refletir. Muito bem, não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo, para essa reflexão, que agora nós vamos iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se eu vos entregar a Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai um certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação dramática. É uma cena muito bonita em que Jesus se prepara para cear com seus discípulos, mas há revelações dramáticas, porque, por um lado, aqui a gente percebe que vai se revelar a frieza da traição, as escolhas obscuras do coração humano. Ao mesmo tempo, a profundidade do amor de Cristo para cada um deles. O ser humano ele é ambíguo, ele pode tomar decisões equivocadas, obscuras, enfim, cegas. E, infelizmente, vai ser o preço de 30 moedas que ele vai oferecer, que ele vai receber em troca de oferecer a vida de Cristo, que é o preço irrisório. Se a gente olhar de fato, é o preço de um escravo. Êxodo capítulo 21 falava do preço de se vender o escravo por pelo menos 30 moedas de prata. O que revela no coração de Judas não só ganância, não só um ser ganancioso, mas alguém que banaliza o sagrado, porque ele está diante do Filho de Deus. Ele sabe que não é uma pessoa comum, é uma pessoa muito especial, e ele está banalizando isso, reduzindo o infinito, que é a presença do Filho de Deus, ao finito, que é um lucro muito insignificante, muito irrisório, um punhado de moedas. Mas na nossa vida podemos nos perguntar quantas vezes nós trocamos a integridade por moedas efêmeras também na nossa vida. Sucesso, busca de poder, fugacidades, etc. Bem, Judas, ele de fato estava já num processo de conspiração contra Cristo. E Jesus segue o seu caminho. Jesus prepara a Páscoa para cear com seus discípulos. A Páscoa que todo ano acontece, porque ela vai celebrar a libertação do Egito. É uma festa muito especial e muito bonita. E ali, no contexto da Páscoa, vai significar a vida de Cristo que vai ser imolada pela nossa salvação. Cumprindo a Escritura, porque Cristo ele é o Senhor da história. E ele tira o pecado do mundo. Mesmo que ele morra de maneira dramática, ele é o Senhor da história. E ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a pergunta que eles fazem quando Jesus faz a revelação sobre a traição, eles perguntam muito tristes e abatidos: "Senhor, será que sou eu?" Essa pergunta, ela ecoa, ela ressoa na alma e deve ressoar na nossa alma também. Será que sou eu? Porque eles ficaram muito tristes. Aqui revela a humildade. Revela também um momento de autocrítica, que eles estão com medo disso. Quem sabe? Eles vão fazer algo muito errado e nem estão sabendo. Porque o ser humano não é muito previsível nas suas ações. Então, eles têm consciência que todos têm capacidade para falhar, para trair, enfim, para decepcionar. Os discípulos de Jesus sabem disso. E a gente tem que saber disso também. Judas pergunta, de uma maneira muito cínica e hipócrita: "Senhor, sou eu? Será que sou eu?" A hipocrisia que se esconde por trás dessa máscara de normalidade, como se tudo estivesse bem. Mas a trama já estava na mente dele, seguindo há um bom tempo. Esse é o pecado mais perigoso que a gente tem que observar na nossa vida. É aquele que negamos enxergar em nós mesmos. E o pecado está andando, ele vai criando ali um ninho e vai criando filhotes na nossa mente e no nosso coração.
como acontece no coração de Judas, mas parece que ele não vai se dar dando conta dessa trama macabra. E aí Jesus faz aqui um alerta para nós: ai daquele que trair. Seria melhor não ter nascido. Isso é um alerta para todos nós, porque pode ser, no fundo, um arrependimento que nunca vai chegar e a pessoa vai se precipitar num abismo de desespero que não vai ter volta. Se o arrependimento não chega antes dessa ação acontecer, e pode ser também que isso diga alguma coisa para a nossa vida, a gente vai se precipitar num abismo de desespero, de loucura, enfim, de suicídio, enfim, como Judas, que vai colocar a corda no pescoço. Então isso é um alerta, não é uma maldição. Ai daquele que trair. Então Judas, ele teve chance de voltar atrás. Se a gente tem chances de consertar o nosso caminho, devemos agarrar essas chances que Deus dá. Ele teve chance na ceia, ele teve chance lá no momento do partir do pão, enfim, do chamado, vários chamados que Cristo fez para ele, porque houve vários chamados. E esse ai de Jesus, né, é um lamento divino, né? Ai daquele que está aí, porque não é a vontade de Deus que a gente cometa falhas tão graves assim, mas veja como que Deus está respeitando a liberdade. Ele sabe o que a gente vai fazer, mas ele vai respeitar, mesmo quando isso leva à autodestruição, como é o caso de Judas. E ele não deixou de oferecer o perdão para Judas. Cristo foi bom, Cristo foi compassivo, misericordioso, até o último instante. Judas teve a chance, mas, enfim. E o pior, né, é no momento do prato compartilhado. O prato compartilhado é intimidade com Cristo. É uma intimidade que machucou o Cristo. Sim, machucou o Cristo. Porque aquele que comigo põe a mão no prato, entre aspas. Então significa estar compartilhando a intimidade com ele, que é sinal de aliança, sinal de amizade. Enfim, isso era o sentido de compartilhar o prato, o mesmo prato. Judas está violando a intimidade de Cristo. Ou seja, usando um gesto de comunhão para ocultar a sua traição, que ele pensa que está oculto. Está oculto talvez para ele, porque ele não está enxergando o grave, né? A grave ação que ele está cometendo, mas Cristo vê claramente. Mas é assim, quantas vezes nós profanamos as relações sagradas, familiar, comunitária e espiritual em nossa vida, como Judas, que viola a intimidade com Cristo, colocando a mão no mesmo prato, né? Como se fosse tudo normal, enquanto que uma trama diabólica anda na mente dele. A gente faz isso frequentes vezes, né? Por mentiras, interesses egoístas, a gente também mancha a intimidade das pessoas ao nosso redor. Sentar-se à mesa com Cristo é o que nós devemos fazer nessa Semana Santa para confrontar nossas contradições, nossos pecados, enfim, nossas realidades duras. E também se perguntar: Senhor, será que sou eu? E ter humildade, ter autocrítica para perceber o que tem que mudar na vida enquanto há tempo. Porque a gente não quer ouvir esse alerta de Cristo na nossa vida. Ai daquele que trair o Filho do Homem. A gente não quer ouvir, porque a gente sabe que isso vai terminar no precipício, no desespero. Então, isso deve revelar para nós o seguinte, que a gente precisa ter o desejo de conversão na nossa vida. Ninguém, claro, é imune à queda. Todos podem falhar. Judas e Pedro negou Jesus 3 vezes, vai se arrepender, graças a Deus vai voltar. Então ninguém está imune à queda, mas a graça de Deus, ela não deixa de vir à nossa vida e bater à nossa porta. Então a gente tem que estar aberto, né, para uma autocrítica, para uma autorreflexão, para olhar a nossa vida, nossos pecados, enquanto Deus está dando a chance disso acontecer, antes que seja tarde. Ai daquele que trair. Porque para Judas foi um veredito, né? E a gente sabe o que acontece com ele. Peçamos a Deus a graça de olhar para a nossa vida, a nossa realidade, pedir a Ele a nossa conversão. Vamos encerrar agora. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.